Teologia Prática, Liderança Cristã. Seja bem-vindo a mais uma aula. E nesse momento eu quero continuar falando, obviamente, sobre a pessoa do líder e colocando o importante aspecto que é liderar através do modelo. Em outras palavras, nós somos, enquanto líderes, chamados para sermos o modelo do rebanho. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo, ser o modelo do rebanho. Em outras palavras, nós lideramos pelo exemplo. Nós lideramos pelo exemplo. Nós influenciamos as pessoas como líder, não apenas quando estamos falando, fazendo discursos, né? Hoje nós vemos alguns grupos em algumas comunidades que tem por aí, onde tudo é feito para que o líder seja visto apenas falando. Se você chega antes do culto ou você chega antes da reunião, você não encontra a pessoa. E depois ele desaparece, ou seja, não há o contato pessoal, ou seja, porque há uma técnica usada no sentido de querer construir a figura do líder como um mito, como um ser superior. Então, em alguns lugares, esse líder, ele lidera as grandes multidões apenas através do vídeo. Eu estou rindo porque eu estou gravando as aulas, mas eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo me conhecem pessoalmente, e se você quiser algum dia vir conversar comigo, e você é bem-vindo. Mas, brincadeiras à parte, existem grandes líderes que são construídos no vídeo, apenas com as palavras. Mas nós estamos falando, quando falamos de liderança cristã, nós estamos falando de um mundo, de um contexto real, no qual você, que está aí sendo desafiado a liderar, você convive com as pessoas. E ser líder não significa ter um rebanho de 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, 100, 200, 50. Você pode ter sido chamado por Deus para liderar um pequeno grupo. O maior de todos os líderes, ele liderou e lidera multidões, mas naqueles anos preciosos, quando aqui ele estava, o Verbo feito carne, Deus caminhando conosco, Emanuel, Jesus, ele liderava intensamente 12 pessoas. Então, o ponto não é a quantidade de pessoas, mas é a maneira como você lidera. Jesus, ele é o nosso exemplo de líder e é o nosso modelo que nos ajuda a entender como é que nós vamos também liderar. Jesus Cristo, ele liderava e sempre liderou através do exemplo, do modelo. Nós lideramos também através do modelo. Aquela história do faz o que eu mando e não faz o que eu faço, isso não funciona em lugar nenhum, mas não funciona dentro do corpo de Cristo. As pessoas aprendem a ver através daquilo que nós fazemos, é através do nosso exemplo. Então, você lidera através do seu modelo. Então, quando você pensar em ser líder, e Deus está te chamando para ser líder, não pense que, olha, então eu estou te chamando para ser coberto de honras e ocupar o lugar de destaque e todos vão estar olhando para mim. Sim, todos vão estar olhando para você. Por isso que é importante a sua vida ser uma vida digna de ser vista, digna de ser olhada. Você vai liderar através do seu modelo. Como é que você lidera através do modelo? Vamos pegar um exemplo, modelo de humildade. Certo?
Um líder que não se dispõe a fazer tarefas simples, porque acham que aquilo não são tarefas dignas dele, não é um bom líder. Uma coisa é a comunidade ou o grupo não respeitar o seu líder. Certo? Eu ouvi uma história de um pastor que ficou muito irritado porque ele estava numa igreja onde as pessoas não estavam dando o devido valor a ele, a sua família, e um dia ele chega, estava tendo uma programação especial e ele vê lá a esposa dele toda triste, com um balde indo para o banheiro. E ele pergunta: o que você está fazendo? Não, é que as irmãs me mandaram lavar o banheiro. Aí esse pastor disse que ficou muito indignado, deu um pontapé no balde e falou com todos: olha, não é assim que se faz e eu não quero que vocês tratem a minha esposa dessa maneira, nem a mim, etc, etc. Então esse é um problema. Ou seja, quando a igreja ela não sabe dar o devido valor e a devida honra aos seus líderes. Agora, o outro lado da questão. Então, primeiro eu destaquei até abusos e erros que existem, mas agora falando outro aspecto. Vamos pensar naquela igreja que ama o líder, ama a família, ama o pastor e tem um carinho especial e tudo mais. E de repente a igreja está fazendo uma programação, um mutirão ou um acampamento e tem muitas coisas para fazer, coisas que precisam ser limpas. Que oportunidade, de repente, para o líder dar um bom exemplo, né? E fazer isso, como a Bíblia diz, né? Não façam a sua justiça, não façam as coisas com o fim de ser visto, mas faça de coração para o Senhor, mas sabendo que ao fazer, pessoas vão estar aprendendo. Então vamos imaginar, estão numa programação e tudo mais, e você que é o pastor, ao invés de ficar todo bonito, simplesmente andando e olhando e tal, você se dispõe a fazer aquelas tarefas que você sabe que as pessoas não gostam. Que seja pegar e lavar o banheiro. Mas você vai porque você quis, você vai fazer isso porque você decidiu e vai não fazendo barulho para todo mundo perceber que você está fazendo. Vai, faça para o Senhor. Você pode ter certeza, eu estou aqui pegando um exemplo assim, mas poderiam ser tantas outras coisas. Tenha certeza que quando você está fazendo, você está dando o exemplo. Você lidera pelo exemplo que você dá. Deixa eu pegar aqui uma outra situação, um outro caso para nós pensarmos sobre essa coisa do modelo. Nós sabemos que uma coisa terrível é quando uma pessoa ela não sabe guardar segredos, ou quando uma pessoa ela tem o mau hábito de falar da vida dos outros, certo? Ou seja, uma coisa que a Bíblia condena, a pessoa ser um fofoqueiro. Em cada país a palavra vai ter um significado, né? A ideia é uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa que fala da vida dos outros e etc, e etc. O pastor ou o líder, ele lidera pelo modelo, pelo bom exemplo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que sair, toda palavra que sai da nossa boca tem que ser uma palavra temperada, com sal, abençoadora. Aí vamos imaginar que o líder está com o seu grupo sentado lá na casa de alguém, simplesmente tomando um café, ou lá num restaurante, em algum lugar, e de repente lá está o pastor falando, o líder, falando da vida do irmão fulano, falando do irmão Beltrano, que não estão ali, e falando, aí daí o outro já comenta. Que péssimo exemplo, certo? Ao fazer isso, esse líder, ele está dizendo para os seus liderados que é assim que funciona. E ao mesmo tempo ele está perdendo a sua autoridade. Por quê? Se a pessoa que está sentado ao lado, ele ouve o seu líder
falando algo delicado da vida de outra pessoa, essa pessoa que está ouvindo, ela está simplesmente se fechando para o seu líder. Dificilmente ela vai ter liberdade de abrir o seu coração e compartilhar e falar. Agora, não adianta você, como líder, ir lá no momento do ensino, seja na célula, no pequeno grupo, ou seja do púlpito, chegar e falar contra o pecado da língua, que a língua é uma faísca que põe fogo numa floresta inteira. Se, quando depois você sai, as pessoas olham que você mesmo não tem controle da sua língua. Eu estou pegando esse exemplo apenas para dizer que nós lideramos pelo modelo. Você está sendo chamado para ser líder. Você está sendo chamado para ser modelo para o rebanho. E você lidera pelo exemplo. Exemplo de dignidade, exemplo de compromisso com a palavra de Deus, exemplo de entusiasmo, exemplo de humildade na hora de reconhecer um erro e pedir perdão. É através do exemplo. Que durante essa aula teremos aqui a continuação com o professor Elias Dantas, que seja uma grande bênção na sua vida. Quantos estão aqui hoje pela primeira vez? Muito bem. Então, aquela revisãozinha bem rápida para a gente seguir adiante. Começamos na quarta-feira tratando sobre os olhos da liderança da igreja. E pedi para vocês dizerem quantos quadrados tem aí, lembra? E chegamos à conclusão que depende tudo da perspectiva de quem olha. Você pode multiplicar isso aí por milhares. A vida é assim, as coisas são assim, a gente é seletivo naquilo que a gente escolhe ver. E os olhos da liderança da igreja são olhos treinados para descobrirem coisas que outros não conseguem ver. E é isso que estamos querendo ver aqui durante esses dias. Por exemplo, perguntamos aonde está a seta. Muita gente não conseguiu localizar uma seta aqui porque o olho não estava treinado para ver a seta. Mas alguns já foram direto lá. Então, nós temos que desenvolver capacidade de ver aspectos da liderança que um olho não treinado não consegue ver. Então, estudamos a definição de um líder, vamos recordá-la aqui agora. Vou pedir a todos que possamos ler essa definição juntos. Vamos ler mais uma vez? Um líder é uma pessoa com capacidades e responsabilidades dadas por Deus e que influencia um grupo específico do povo de Deus em direção aos seus propósitos para o grupo. Vemos que um líder é uma pessoa, é uma definição intencional. Não estamos tratando da tarefa da liderança, estamos tratando da pessoa do líder. Usar o genérico pessoa é intencional, porque Deus usa homens e Deus usa mulheres na função de liderança. Então ele é uma pessoa com capacidades dadas por Deus. Estas capacidades vimos que são as habilidades adquiridas pelo nosso esforço, as habilidades de trás, ferramentas de execução de tarefas e habilidades para trabalho. Vimos que os talentos naturais, bondade de Deus, tudo dado por Deus, porque Ele é quem dá a inteligência para a gente aprender. E os dons espirituais que Ele nos dá quando a gente se converte. E cabe a gente descobrir os dons. Então, um líder é um homem ou uma mulher a quem Deus tem dado capacitações, habilidades, um bloco de habilidades e tem dado responsabilidades, a responsabilidade de influenciar outros. Liderança é influência sobre outras pessoas e, nesse sentido, todos nós somos líderes. Influencia um grupo específico do povo de Deus em direção aos propósitos de Deus para aquele grupo. A parte mais complicada dessa definição é essa expressão, em direção aos propósitos de Deus. Discernir os propósitos de Deus para um grupo requer uma busca muito intensa
da pessoa de Deus, do contexto da igreja, das capacidades da liderança, é um bloco de coisas. E o líder ele discerne os propósitos de Deus para o povo e ele transvisiona, ele vende essa coisa, ele passa a coisa para a comunidade, para a comunidade caminha em direção a esse porto que Deus tem determinado para aquela igreja em particular. Depois nós vimos se liderança é influência, o que é que faz um líder crescer na sua influência. No primeiro dia nós tratamos dos pilares da liderança. Alguém lembra quais são os pilares? O caráter, o conhecimento, os resultados e a unção divina. Tratamos destes 4: caráter, excelência, ou conhecimento, resultados e unção divina. Ontem nós tratamos das prioridades de ministério, ou das prioridades da liderança. Deus, estudando o texto de Atos capítulo 20, Deus, servindo a Deus com coração humilde e com lágrimas, servindo a irmandade anunciando coisas proveitosas, servindo aos amigos pela evangelização e o sacrifício como uma prioridade para consigo mesmo. Todo mundo recorda, todos que estavam aqui? Então já fizemos a boa obra de inteirar os companheiros que estão vindo hoje pela primeira vez sobre o que tratamos até agora. Hoje, nós vamos tratar sobre os testes. É um teste hoje aqui, é um dever, um dever de casa. Você vai fazer um teste da sua vida, líder. Todos nós que estamos aqui somos, em certo sentido, líderes. Nós influenciamos outros. A questão é, somos líderes espirituais? E o texto da nossa meditação de hoje, nosso estudo de hoje, é Atos capítulo 2. Versículos 42 a 47. Assim diz o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Observe que esse texto, ele é um texto que dá sequência ao texto da conversão. Pedro estava pregando em Atos capítulo 2, as pessoas perguntam para ele: que faremos, irmãos? Os convertidos, pessoas que chegaram a Cristo. Pedro menciona: arrependei-vos e crede, porque para vós outros e para os vossos filhos é a promessa, e para quantos o Senhor aprover chamar. Então, há uma experiência de conversão ali de muita gente, 3.000, debaixo da liderança dos apóstolos. E agora, como manter a igreja empolgada? Como manter a igreja viva? Essa é uma tarefa da liderança. A tarefa da liderança nas mãos de Deus. Quais são as marcas de que o líder é um modelo do rebanho? Então, embora o texto fale aí de toda a igreja, toda a igreja estava debaixo. Se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver que toda a igreja estava debaixo da liderança apostólica. Os líderes em si mesmos eram um modelo de cada uma destas áreas. E é muito importante que a gente faça um teste da nossa vida hoje, para a gente discernir se nós estamos enquadrados dentro destes aspectos de ser um líder espiritual, de levar a igreja nessa dinâmica, mas sendo nós mesmos o exemplo. E a importância disso é porque, há muita carnalidade na liderança da igreja. Há muita igreja liderada
quase como uma empresa secular, ou com propriedade de pessoas que estão nela há muito tempo, as famílias se julgam no direito de serem os donos dela. Então olha como é que a coisa é importante. É muito importante que a liderança seja reconhecida como a liderança espiritual. Agora, a verdade é que espiritualidade, liderança espiritual, sempre é reconhecido pelos outros. O verdadeiro líder espiritual, como regra geral, sempre se julga o pior de todos. São sempre os outros que consideram aquela pessoa diferenciada. Porque se eu chegar para você e disser, eu sou um líder espiritual, isso é presunção, concorda comigo ou não? Isso é soberba. O líder espiritual, na verdade, ele se quebranta mais do que todos os outros. Porque é como o apóstolo São Paulo disse, ele olha assim no espelho e diz, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque reconhece que o verdadeiro líder espiritual, ele se olha no espelho e diz, eu não presto mesmo. E aí ele é grato a Deus e ao povo por o aceitarem como ele é. E mesmo assim se submeterem. Então, se há alguém que se considera indigno de ser chamado de líder espiritual, é o líder espiritual. A igreja julga assim, o povo julga assim, porque vê neles algumas marcas. Então vamos ver essas marcas, que porque estavam na vida dos líderes, foram transferidas para a vida da igreja. E como diz Jeremias, o povo é o que o seu sacerdote é. Então, uma igreja que tem uma liderança santa, santificada, vai ter um povo abençoado, santo e santificado. Então, o que foi visto nos apóstolos foi reproduzido na igreja. Então vamos descobrir isso aí, tá bom? E você vai fazendo o seu teste, meu irmão e minha irmã. O que é que se enquadra para você? O que é que se enquadra na sua vida? Primeiro deles, uma liderança espiritual é marcada por um desejo muito forte de oração comunitária, de prática da oração comunitária. E observe o que é que diz o texto aí, versículo 42. O que é que acontecia com a igreja toda, incluindo os seus líderes, no versículo 42? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em quê? Nas orações. Agora, veja bem, o texto aí não está tratando da oração individual, porque a oração individual é um dever de todos nós. O texto está tratando da oração comunitária. A igreja junto, os líderes dando exemplo, trazendo o povo junto. A oração comunitária é a premissa base de qualquer avivamento na vida da igreja ou de qualquer entusiasmo na vida dos crentes. É muito importante a gente orar, líderes, todos nós somos, orar individualmente. É um dever, devemos orar sempre sem esmorecer. Mas há algo diferenciado quando a igreja se reúne em oração. Quando a igreja se reúne em oração, há uma expectativa de que Deus, única, homogênea, de que Deus há de fazer algo novo na vida daquela igreja. Agora, não adianta ficar tentando trazer o povo para orar e eles não veem os líderes lá. É um absurdo. E não vem. Porque o povo segue o modelo dos líderes que são modelares para o rebanho. Eu tenho viajado por aí afora, muitos lugares. Eu nunca vi uma igreja viva, dinâmica, cheia de entusiasmo, experimentando algo novo de Deus, um avivamento de Deus, um entusiasmo novo na fé, aonde a oração comunitária, o povo junto, não seja quase tão irrelevante quanto o culto domingo à noite, em frequência. Porque estando juntos, há algo especial da comunidade junta na presença de Deus, na busca de Deus. Perguntaram para o Billy Graham, qual é o segredo do seu ministério? Billy Graham falou, o segredo do meu ministério resume-se a 3 palavras. Oração,
oração. Qual seria a terceira? Oração. Olha, 2 Crônicas 7,14 diz assim: se um dos membros do meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, não é isso que diz lá? Não, o que é que diz lá então? Agora, povo é coletividade. Povo é o grupo junto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o grupo, a comunidade, que se chama pelo meu nome, como comunidade, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu. A história dos avivamentos da igreja tem revelado, só tiveram 9 grandes avivamentos na história da igreja. 9. Nenhum deles, inclusive esse de Atos capítulo 2, que é o começo do cristianismo, aconteceu sem um espírito comunitário de oração debaixo da liderança dos líderes. O caso aqui era dos 12 apóstolos. Está seguindo comigo? Porque a oração é a premissa básica da vida da igreja. Da vida da igreja. Porque ela cria a comunidade junto, cria esse espírito de que Deus vai agir no nosso meio. Quando o avivamento estourou na Coreia, em 1907, em Pyongyang, no norte da Coreia, hoje é a capital da Coreia do Norte. Naquela época, o apelido da cidade era Jerusalém do Oriente. De tanto crente que tinha em Pyongyang. Presbiterianos, você sabe, 60% dos crentes da Coreia são presbiterianos. É um milagre. A igreja presbiteriana não cresce muito em muitos lugares. Então, quando tem um exemplo bom assim, você diz, graças a Deus, dá um culto em ações de graça e jejua por 40 dias. Então, a igreja, de repente, estava em tensão, semelhante à tensão que houve no Brasil em 1903. Os missionários, liderados por um homem chamado Samuel Moffett, e os nacionais, liderados por um presbítero chamado presbítero Park. A igreja nascente foi crescendo, aquela coisa toda. Os nacionais queriam completa independência, que os missionários fossem embora. Os missionários queriam manter o controle porque achavam que era cedo para liberar para eles. O Supremo Conselho reuniu-se na igreja presbiteriana central de Pyongyang, que hoje não existe mais, foi a Revolução Comunista destruiu. E o povo fugiu para a Coreia do Sul. E decidiram orar 14 dias. A comunidade, simbolicamente, presbíteros, pastores e os missionários do país inteiro orar por 14 dias. Deus faz alguma coisa entre nós. E eles oraram por 13 dias e nada aconteceu. No 14º dia, no último dia do jejum e da oração, o missionário Samuel Moffett, cujo filho é ainda vivo, aí você vê como pouco tempo faz, e chama também Samuel Moffett Jr., e é 84 anos agora, e ainda é professor de missiologia no Seminário Presbiteriano de Pittsburgh, nos Estados Unidos. O pai dele, o missionário Samuel Moffett, levantou-se e publicamente, na frente de todo o povo, pediu perdão à igreja representada pelos presbíteros e pastores que lá estavam, pelo orgulho e pelo desejo de comando, ou por não tratarem os irmãos como irmãos da mesma categoria, por acharem que os outros não teriam condições de liderar a igreja, por acharem que a igreja era deles mesmo e os outros eram apenas componentes desse processo todo. O presbítero Park se levanta e ele pede perdão aos missionários, num momento muito tocante, pela ingratidão da igreja, para com aqueles que deram da sua vida, seu tempo, para trazer o evangelho ali. Começou um arrependimento de pecados, começou um chororô, começou um quebrantamento, começou um avivamento que continua até os dias de hoje. É assim. Porque o povo estava junto em oração. Então, a reunião de oração desta igreja tem que ser, a liderança da igreja, a liderança espiritual, tem que estar junto, trazendo o povo junto, sendo modelo. Porque se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Está entendendo o que estou querendo dizer, meus irmãos? É isso que acontecia diariamente, estavam juntos. O privilégio de influenciar
traz responsabilidades. Traz responsabilidades. Muito bem. Então aí já tratamos do primeiro teste. Agora você que está com sua folhinha aí, líder da igreja, todos nós somos, influenciamos outros. Marca aí se você está com esse componente em ponto de bala na sua vida. Na sua mente você pode dizer aí, marcou um X ou um tracinho, isso se aplica a mim. Aí dá graças a Deus. Se não, você diz, vou mudar a partir de hoje. Vou mudar a partir de hoje. Porque não adianta reclamar da igreja fria, se a liderança for sepulcral. Ou um túmulo de mármore. Entendeu? É assim. Então essa é a primeira marca. A oração, vamos repetir lá? A oração comunitária é o quê? É a premissa básica. Pronto. Está junto, você sente a necessidade de estar juntos com os outros. Agora tem a segunda. Olha o que é que o texto diz aí no versículo 42 também. O que é que acontecia todos os dias na igreja? Perseveravam na doutrina. Era fácil, porque os apóstolos estavam lá, estavam liderando, estavam lá, estão no todo o capítulo. Não havia acontecido a primeira perseguição ainda. A igreja estava toda em Jerusalém. Então os apóstolos estavam ensinando e eles estavam lá. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra na vida do líder espiritual é o lastro da sua liderança. O lastro no navio é aquela parte que vai dentro da água e dá o equilíbrio para que o navio não vire, não fique, o navio possa seguir adiante. Então a palavra de Deus, a doutrina, é o que dá o equilíbrio à vida do líder e do ministério, a vida e o ministério do líder espiritual. Em outras palavras, o líder espiritual tem que conhecer a Bíblia, tem que estudá-la, tem que amá-la, tem que tratá-la com seriedade. Então a gente escuta falar de tantos absurdos por aí afora, tanta brincadeira com a Bíblia, tanto desconhecimento, né? Então não dá. Olha, quando fizeram o teste para medir o conhecimento da Bíblia na vida dos alunos da escola dominical de 300 igrejas, fizeram algumas perguntas. Me ajude aqui a respondê-las. Uma era múltipla resposta. A resposta certa estava lá, mas tinha muita errada. Primeira pergunta é quem escreveu os evangelhos? Quem escreveu os evangelhos? Me ajuda aí. Mateus? Essa igreja conhece a Bíblia mesmo, viu, pai? Porque muito mais Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitos irmãos, mas muitos irmãos, nesse teste, marcaram a resposta que dizia que os evangelhos haviam sido escritos por Mateus, Marcos, Martinho Lutero e João. Havia uma outra pergunta. De onde veio Eva? De onde veio Eva, gente? Pelo poder de Deus, né, minha irmã? Então a pergunta era de onde veio Eva? Muita gente marcou a resposta certa, mas muita gente marcou a resposta que dizia que Eva tinha vindo de uma maçã. Uma maçãzona, fum! Eu moro em Nova York. Nova York é conhecida como a Big Apple, ou a grande maçã. Conclusão lógica é que Eva era nova-iorquina. Aí tinha uma terceira pergunta, me ajuda aí. Quem foi Sodoma e quem foi Gomorra? Essa é boa, não? Muitos irmãos marcaram a resposta certa, que dizia que tinha sido 2 cidades destruídas com fogo, né? Por causa da sua iniquidade. Mas muitos irmãos marcaram também o quadradinho que dizia que Sodoma e Gomorra tinham sido amantes. Havia uma quarta pergunta, isso aqui é mais complicado. Estão indo bem nas perguntas aí ou não? A quarta pergunta é: quem foi Acabe? Quem foi Acabe?
Um rei. Mas que rei? Casado com quem? Um péssimo rei do reino de Israel. Pouquíssimos irmãos marcaram a resposta certa. Mas muitos irmãos marcaram a resposta que dizia que Acabe tinha sido a mula de Balaão. Hã? Tem uma certa perspectiva, é a resposta certa. Mas assim vai. É uma coisa tremenda. Havia um seminarista o futuro pastor, na minha classe de seminário, que nunca imaginava, o nome dele era Carlos, mas ele não admitia ser chamado de Carlos. Ele queria ser chamado de Charles. Charles. E ele, então, ele foi pregar numa igreja do interior, pensando que não tinha ninguém esclarecido lá, entendeu? Lá em Pernambuco. E ele entrou pelo canto, teve que ser expulso do seminário. Porque ele chegou lá e falou assim, como diz o original da Bíblia em francês? Primeiramente, não existe o original da Bíblia em francês. Ou é grego, ou é hebraico, com 3 capítulos de aramaico e mais 3 versículos. Isso é tudo. Mas ele falou, como diz o original da Bíblia em francês? Monsieur, monsieur, por que me desamparei? Notícia chegou no seminário, ele foi mandado embora. Então não tem jeito de ser líder espiritual sem Bíblia e sem levar as coisas de Deus a sério. Entende? É assim, sem as Escrituras, sem estudá-la, sem lê-la, sem amá-la. Não tem. Porque você vai influenciar outros. E você pode influenciar outros para o bem ou para o mal. E se não conhece as Escrituras, você num momento de dureza na vida de alguém, é a palavra de Deus que traz luz para as pessoas. Que ela é viva e eficaz. Olhe, eu ouvi falar de um caso de um diácono, que ele era baixinho, mas todo cheio de entusiasmo, né? Não na fé, mas na vida. E ele tinha o costume de chegar em casa e pôr a Bíblia lá no lugar ao lado da mesa. Ele tinha 2 filhos, adolescentes. E porque ele sabia que no próximo domingo ele pegaria ali, porque tem muito teatro na nossa igreja. Tem crente que usa a Bíblia como líder, que usa a Bíblia como desodorante. Que a gente aprende a forma. Então, o povo vai julgar. O povo é muito simples. Eles acham que você é espiritual se você puser a Bíblia aqui. Você vai na igreja de paletó e chegando com a Bíblia aqui. Aí você usa como desodorante. Outros usam a Bíblia como antigripal. Põe aqui, para proteger do vento. E o pessoal fala, que cara espiritual. Tem isso, né? Tem isso. A igreja tem suas maneiras estranhas de achar que um cara é espiritual. Havia um indivíduo que falava do bispo da igreja metodista lá em Recife, ou homem espiritual. Perguntaram por que ele é espiritual? Porque o sapato dele, a ponta do sapato está toda estragada, deve ser porque ele ora demais de joelho. É. Ele deu uma topada em alguma coisa aí. Mas eu estava falando de que eu parei, né? Do diácono. Querem saber do diácono ou não? Por alguma razão, ele que só levava a Bíblia na igreja, quer dizer, nem abria mais, era o teatro. A gente é mestre em teatro. Naquele semana, ele conseguiu colocar em cima da geladeira. Como ele era baixinho, ele não via muito. E o domingo chegou e ele era o superintendente da escola dominical. E ele já chegou para a coitada da esposa e falou, cadê minha Bíblia? E ela falou, eu sei lá da sua Bíblia. Eu sei da minha. Não, você quer ver minha desgraça na igreja? Cadê minha Bíblia? Você quer me humilhar? Onde é que está a minha Bíblia? Ele tinha deixado no domingo, já era o outro domingo. E os 2 filhos na cozinha, tudo vendo aquela briga, um torcendo pelo pai, um pela mãe, aquela coisa toda, aquela agitação.
ele fica bravo, finalmente ele acha a Bíblia em cima da geladeira, mas o mal já tinha sido feito, tá certo ou não? Ele entra no carro, e ela, os filhos atrás, e continua o pau cantando. Dá murro na direção. Ai, aqui vai, e a esposa do outro lado, já nervosa, respondia do mesmo jeito. Finalmente ele chega na igreja. E o único espaço vazio na frente da igreja era na porta da igreja. Alguém tinha saído, estava lá o espaço, coube o carro dele direitinho. Nisso vem o diácono de plantão cumprimentá-lo. O superintendente da escola dominical chegou. E quando o diácono dá, e eles brigando, o diácono chega na janela do carro dele, ele fala com o canto da sua boca para a sua esposa. Depois a gente continua. E olha para o diácono, meu irmão, maravilha, louvado seja o Senhor, que dia lindo, né? Entra na igreja, estava um pouco atrasado, ele exigia que os filhos sentassem no primeiro banco, senão chegava em casa e apanhava. Os meninos sentam lá no primeiro banco, esposa também. Ele abre, vamos começar a nossa escola dominical com o devocional no Salmo 133. Oh, bem alegre que os irmãos vivam em união. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E os filhos no primeiro banco ali, pensando consigo, hipócrita. E a primeira oportunidade que eles têm, quando se sentem senhores de si, abandonam a igreja. E não volta mais. Entende o que estou querendo dizer? A palavra de Deus tem que ser lâmpada para o nosso caminho. Tem que amá-la, praticá-la, conhecê-la. Eu quero desafiar cada um de nós aqui a considerar um processo de memorização das Escrituras. Primeiro dia eu falei do diácono Púlpio. Lembra do diácono Púlpio? Citei aqui. Cara, é um modelo para mim a partir de agora. Uma vez, cada semana, nas áreas centrais da casa, onde ele vai mais, ele põe no vidro do banheiro, o vidro da sala de visita, em vários lugares é o versículo da semana, junto ao controle da televisão, é o versículo da semana. 10, 15 vezes ao dia ele está relembrando aquele texto, guardando no coração a palavra para não pecar contra o Senhor. Então o líder espiritual tem que conhecer as Escrituras. Tem que conhecer. O texto diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, a palavra grega procura, o conceito dela é tente o seu melhor, faça o seu melhor, com abnegação, para que você se apresente diante de Deus. Aprovado, quer dizer, seu caráter ilibado, nada que ofenda. Que maneja bem a palavra da verdade, conhecimento. Conhecimento, você sabe a palavra da verdade. Que não tem do que se envergonhar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, segunda marca da liderança espiritual nesse teste é o conhecimento das Escrituras. A gente não tem jeito de ser um líder espiritual sem a espiritualidade das Escrituras. Amém? Então, trata de conhecer. Trata de conhecer. Então, vamos lá. Marca aí. Está indo tudo bem até aqui ou não? Primeiro foi a oração comunitária, que é o quê? Premissa básica de uma liderança espiritual. Você lidera a coisa, você está presente. Segundo, a palavra é o lastro da vida e ministério de uma liderança espiritual. Vamos repetir isso aí? A palavra é o lastro da vida e ministério de uma liderança espiritual. Se for só oração, a oração é tão emotiva, é tão subjetiva, é uma área tão necessária, mas tão perigosa, que se você não tiver a Bíblia para julgar, vai acontecer muita coisa estranha. Então, as duas coisas têm que ir juntas. Terceiro, a pregação. Se você ler os 7 primeiros capítulos de Atos, você vai encontrar a liderança envolvida em todos os capítulos, com exceção do primeiro, na comunicação do Evangelho a outros.
Então, um líder espiritual, você vê no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 e até na morte de Estevão, um diácono, no capítulo 7. Sempre anunciando, porque a pregação é o processo da expansão da influência da liderança espiritual.